Ele se esfarela em poeira, mas sustenta a estrutura de milhões de lares. A cada ano, a produção global ultrapassa a marca de 10 bilhões de metros quadrados. É um volume capaz de revestir as paredes de milhões de residências, dos Estados Unidos à Europa. O que aparenta ser uma simples placa de gesso é, na verdade, a espinha dorsal da construção contemporânea. Contudo, por trás da superfície lisa que define nossos ambientes, existe uma jornada industrial de imensa complexidade. A transformação de minerais brutos em painéis uniformes revela uma engenharia surpreendente, explicando por que este material se tornou a escolha número 1 em canteiros de obras ao redor do mundo. Sólido ao toque, mas nascido do pó de gesso. É o revestimento de paredes e tetos em mais de 95% dos lares, o material mais comum na construção residencial. Sua estrutura consiste em um núcleo de gesso moído, firmemente prensado entre duas folhas de papel industrial. A combinação resulta em painéis leves, resistentes ao fogo e com isolamento acústico superior a muitas alternativas tradicionais. Uma placa padrão de 4 por 8 pés custa entre 10 e 20 dólares. Embora o desembolso inicial seja um pouco maior que o de painéis de madeira ou plástico, o valor se revela no longo prazo. A instalação ágil e a baixa manutenção fazem do investimento uma escolha inteligente. Escondido sob a solidez da montanha, um mineral aguarda o momento de sua transformação. A extração da gipsita começa em imensas cordilheiras, onde o material repousa em camadas profundas, acessíveis apenas por meio de vastas minas a céu aberto. Perfuratrizes potentes abrem poços com dezenas de metros de profundidade, criando cavidades robustas para abrigar os explosivos. Cargas especiais são então inseridas na rocha, projetadas para que, no momento da detonação, camadas inteiras de gipsita se desprendam. Graças a essas explosões calculadas com precisão, o mineral é liberado e preparado para a etapa seguinte. Ao sinal do supervisor-chefe, a detonação é acionada, arrancando milhares de toneladas de gipsita da encosta em uma avalanche controlada. Em seguida, escavadeiras colossais avançam sobre as pilhas de rocha recém-fragmentada, recolhendo blocos que pesam várias toneladas de uma só vez. Cada máquina opera em um ritmo constante, despejando o mineral nas caçambas de caminhões menores e especializados. Esses veículos serpenteiam por trilhas poeirentas, transportando a matéria-prima até uma área de preparação temporária. Ali, a carga é transferida mais uma vez, agora para gigantescos caminhões de grande porte, construídos para suportar volumes massivos. A partir dali, a pedra bruta inicia sua viagem até a usina de processamento, onde será transformada em um material indispensável para a construção moderna. O chão treme com a chegada de uma matéria-prima ancestral, a primeira etapa de uma jornada de transformação. Em um fluxo contínuo, caminhões carregados de gipsita adentram a área de recebimento da fábrica. Cada veículo transporta várias dezenas de toneladas, despejando sua carga diretamente em um imenso pátio de estocagem, posicionado ao lado da linha de processamento primário. No local, engenheiros registram os dados e gerenciam a distribuição do material bruto, preparando-o para a primeira fase de trituração. Em média, a instalação recebe e processa mais de 100 caminhões por dia, o que representa milhares de toneladas de gipsita bruta entrando no fluxo de produção. Em seguida, escavadeiras avançam sobre o pátio, coletando enormes quantidades das rochas empilhadas à sua frente. Elas operam em um ritmo constante, depositando o mineral diretamente no funil de alimentação da linha de produção. A partir dali, os grandes blocos são transportados para trituradores gigantes. Esta etapa de moagem reduz as rochas a pedaços menores, facilitando o processo de secagem que virá a seguir. O triturador de gipsita opera com 2 rolos massivos que giram sem parar, aplicando uma forte pressão sobre as rochas alimentadas em seu interior. Os blocos maiores são agarrados com firmeza e se partem em fragmentos menores sob a força uniforme distribuída pela superfície dos rolos. O movimento constante otimiza o uso da energia de trituração, tornando a redução de tamanho mais eficiente. O resultado é um fluxo contínuo de gipsita triturada que jorra pela parte inferior do equipamento.
Essas rochas de gipsita contêm de 70 a 80% de gesso puro e são moídas até se tornarem partículas de apenas alguns milímetros de diâmetro. Contudo, o processo gera uma enorme quantidade de poeira. A inalação prolongada por parte dos trabalhadores pode levar a doenças graves, como o câncer de pulmão. Uma vez que a gipsita está finalmente moída, ela é transportada por esteiras gigantescas que se aprofundam na fábrica. Essas esteiras se estendem por centenas de metros, operando sem parar em um ritmo constante para manter o fluxo de material ininterrupto. Por meio desse sistema de transporte automatizado, cada partícula de gipsita é entregue diretamente à área de secagem e processamento para a próxima etapa da produção. Após a moagem, o pó fino de gipsita é alimentado em um gigantesco forno rotativo para o processo de aquecimento. Nesta fase, o sulfato de cálcio se desidrata lentamente, perde água e se transforma em sulfato de cálcio hemidratado, o gesso propriamente dito. Chamas de um queimador são lançadas diretamente no interior do forno, criando temperaturas que variam de cerca de 300 graus a mais de 660 graus, com pontos quentes que se aproximam dos 700 graus Celsius. O aquecimento geralmente dura horas, permitindo que a água seja liberada de forma gradual para que a estrutura cristalina não se desfaça rapidamente. Os engenheiros monitoram e ajustam os controles com precisão, mantendo as temperaturas estáveis em diferentes zonas do forno. Esse rigoroso nível de controle produz um pó de gesso de alta qualidade, pronto para seguir para a fase de mistura. Finalizado o processo de aquecimento, o pó de gesso é enviado à área de mistura para ser preparado como uma pasta. Antes de misturar o lote inteiro, técnicos coletam uma pequena amostra para análise em laboratório. Lá, o pó é combinado com água em uma proporção definida e misturado a aditivos como amido ou modificadores de tempo de pega. A mistura é agitada vigorosamente e então monitorada quanto à expansão, resistência e tempo de cura. Os resultados são comparados com os padrões de qualidade exigidos, ajudando os engenheiros a confirmar a estabilidade de cada lote de produção. Essa etapa de testes garante que o gesso destinado à produção em massa atenda sempre ao mais alto nível de confiabilidade. Com a fórmula finalizada, o sistema automatizado inicia a mistura do pó de gesso com água e aditivos na proporção exata. Cada lote de matéria-prima se transforma rapidamente em uma pasta espessa, pronta para a próxima etapa, a moldagem. O interior do drywall não é composto apenas por pó de gesso. Ele é firmemente prensado entre duas camadas de papel cartão, que adicionam resistência e evitam deformações. Por isso, rolos de papel gigantescos, com centenas de metros de comprimento, são alimentados na linha de produção como um componente essencial. Máquinas especializadas desenrolam e aplanam o papel com cuidado, mantendo a superfície lisa e livre de vincos. Operadores se mantêm atentos, ajustando a velocidade e a tensão para que o papel se alinhe perfeitamente com a linha. Essa camada funciona como a estrutura crucial, dando ao gesso uma base sólida para se unir e formar um painel de drywall completo. Logo em seguida, a pasta de gesso é pulverizada com força sobre a superfície do papel aplanado. Bicos de alta velocidade espalham a pasta de maneira uniforme, formando uma camada contínua e homogênea. Isso permite que o núcleo de gesso se ligue firmemente ao papel, estabelecendo a fundação para o painel de drywall. A partir daqui, a camada de pasta de gesso espalhada sobre o papel passa por um sistema de rolos massivos para definir sua espessura precisa. Esses rolos são projetados para girar continuamente a uma velocidade constante, pressionando levemente a superfície da mistura. Com pressão e precisão controladas, toda a camada de gesso é nivelada de maneira uniforme, de borda a borda. A espessura de uma chapa de drywall geralmente varia de 9 a 15 milímetros, dependendo do tipo de produto que a fábrica está produzindo. Esta etapa assegura que cada painel que sai da linha tenha dimensões consistentes, pronto para atender às exigências da construção moderna. Assim que a camada de gesso é nivelada,
um sistema de pulverização automatizado borrifa uma fina solução sobre a superfície. Esse revestimento age para eliminar pequenas bolhas de ar que se formam durante a mistura e a aplicação. Se não fossem tratadas, essas microbolhas poderiam criar vazios e enfraquecer o painel de drywall. A solução é geralmente água limpa e filtrada, às vezes misturada com aditivos para melhorar a adesão. As gotículas são ultra finas e distribuídas uniformemente, para não deformar ou perturbar o painel enquanto ele toma forma. Graças a esta etapa de pulverização controlada, o produto mantém uma estrutura uniforme e um acabamento de superfície mais liso. Em seguida, as bordas do painel de drywall são moldadas com precisão por máquinas especializadas, criando contornos limpos e uniformes. Este passo confere ao produto arestas bem definidas, facilitando a junção e a instalação nos canteiros de obras. Quando o painel de drywall está totalmente formado na esteira, ele avança para a área de corte automático. Ali, sensores medem o comprimento de cada painel com exatidão e enviam sinais para que lâminas industriais desçam em perfeita sincronia. As lâminas afiadas operam continuamente, cortando as chapas em tamanhos padrão, como 2,4 metros ou 3 metros, conforme a necessidade da produção. A velocidade do corte é cuidadosamente calibrada para evitar rachaduras ou deslocamentos na superfície. Depois, cada painel de drywall é separado e organizado de forma ordenada na esteira para seguir para a próxima fase. Graças a este avançado sistema de corte, o produto final atende sempre a padrões de qualidade consistentes. A etapa seguinte é crucial. Cada painel de drywall é dobrado para que o revestimento de papel envolva firmemente o núcleo de gesso em seu interior. O sistema mecânico utiliza braços de elevação e guias automáticas para dobrar a chapa em movimento com alta precisão. À medida que o papel se dobra, ele forma uma cobertura resistente, mantendo o gesso no lugar e protegendo a superfície contra trincas. Sem essa camada de papel, o gesso se esfarelaria facilmente, dificultando o transporte e a instalação. Ao mesmo tempo, o papel cria um acabamento liso que torna a pintura ou o assentamento de azulejos muito mais fáceis posteriormente. Através desse processo de dobra, os painéis de drywall ganham a resistência e a aparência limpa de que necessitam antes de chegar ao mercado. Depois disso, os painéis de drywall são movidos para uma enorme câmara de secagem para remover qualquer umidade residual no núcleo. No interior, a temperatura é mantida entre aproximadamente 300 graus Celsius e mais de 660 graus Celsius, dependendo da fase, e cada ciclo de secagem dura cerca de 30 minutos. O ar quente é distribuído uniformemente por todos os níveis, garantindo que cada painel seque de maneira consistente, de dentro para fora. Este passo confere ao drywall a dureza e a resistência necessárias antes de passar para a fase final de acabamento. Quando os painéis de drywall estão secos e estáveis, eles seguem para a linha de selagem de bordas. Máquinas aplicam tiras de papel especiais ao longo das laterais de cada painel, protegendo e reforçando sua estrutura. Os rolos de papel já vêm impressos com logotipos, detalhes do produto e normas técnicas, operando de forma contínua para manter a consistência de todo o lote. Esse processo não só evita que as bordas lasquem durante o transporte, mas também confere ao fabricante um claro reconhecimento de marca. Empilhadeiras transportam pilhas de drywall acabado para a área de armazenamento, onde são cuidadosamente organizadas em blocos altos. Graças a este sistema, milhares de painéis podem ser estocados de forma eficiente, prontos para atender a grandes pedidos. O armazenamento organizado também torna o carregamento mais rápido e seguro. Quando um pedido chega, as empilhadeiras carregam cada lote de drywall em caminhões especializados. A partir dali, a frota deixa a fábrica, entregando os painéis para canteiros de obras e distribuidores em todo o mercado. Uma vez que os painéis de drywall saem da fábrica, sua instalação é simples, por serem leves, duráveis e rápidos de manusear. Nos Estados Unidos, mais de 90% das residências hoje utilizam drywall para paredes e tetos internos. O custo também é acessível, apenas alguns dólares por uma chapa padrão,
o que o torna uma escolha popular. Sua conveniência e economia transformaram o drywall em um material quase indispensável na construção moderna. Ele se desfaz em poeira, mas sua jornada está longe do fim. No continente europeu, a reciclagem de painéis de gesso é uma prática consolidada. Com uma vida útil entre 30 e 50 anos, as placas não são descartadas, mas sim coletadas e separadas para iniciar um novo ciclo na construção sustentável. O material é transportado para usinas em volumes de dezenas de milhares de toneladas mensais. O gesso reciclado custa de 2 a 3 vezes menos que o extraído de pedreiras e pode ser reaproveitado por até 10 vezes, mantendo quase a mesma qualidade. Na usina, os painéis são despejados em trituradores industriais que os reduzem a um pó fino. Esse material segue para um processamento adicional, tornando-se o ingrediente base para novas placas de gesso. A tecnologia europeia se destaca por incorporar papel reciclado, vindo de resíduos industriais e domésticos. Após uma triagem rigorosa, o papel reforça o produto e diminui a mineração, criando um material de construção durável e ecológico. Em seguida, o gesso reciclado e o papel processado são combinados com água e aditivos em um sistema de mistura. O resultado é uma pasta uniforme, pronta para a etapa de prensagem. Essa pasta é espalhada em uma camada ampla que rolos e prensas alisam para remover o ar. Lâminas automáticas ajustam a espessura para garantir uniformidade e a camada, pressionada repetidamente, transforma-se em uma folha contínua. As longas tiras de gesso avançam para uma máquina de corte automatizada. Lâminas precisas as dividem em painéis de tamanho padrão, em um processo contínuo que assegura a uniformidade de cada peça. Finalizados, os painéis são empilhados em fardos. Máquinas automáticas envolvem as bordas para proteger as superfícies durante o transporte, garantindo que o produto chegue intacto ao seu destino. A jornada do gesso acartonado atravessa continentes e séculos. Das Américas à Europa, sua história revela uma evolução surpreendente. O drywall não está presente apenas na maioria das residências modernas. Ele também pode ser reciclado inúmeras vezes, um ciclo que ajuda a aliviar a pressão sobre o meio ambiente. Por trás de sua aparência simples, esconde-se um longo percurso de inovação tecnológica e sustentabilidade. Um material comum com uma história extraordinária.